1967 até aos dias de hoje, o Rally de Portugal acelera a sua história sob troços tão difíceis quanto espetaculares. Pilotos que ao volante de máquinas devoram asfalto ou terra, proporcionando duelos lendários. Sempre acompanhados por um crescente número de adeptos que ao longo dos anos se torna a imagem de marca do Rally. O início da lenda e do sucesso internacional da prova portuguesa, com 5 décadas de existência, deve-se à persistência, à teimosia, à irreverência de um homem, Alfredo César Torres. Pai do Rally Internacional de Portugal, verdadeiro dono da prova, é um diretor de pulso firme ao longo de 31 edições. Escolhe os concelhos e as estradas mais duras, onde os loucos de 4 rodas terão que sobreviver. Ambicioso, alimenta a sua paixão e em 3 anos o Rally português entra no Campeonato da Europa para 6 anos após a estreia, integrar o primeiro Campeonato do Mundo de Rallys. A uma velocidade vertiginosa, a prova portuguesa ultrapassa os grandes clássicos do desporto automóvel, como são os rallies de Monte Carlo, da Acrópole ou Coupe des Alpes, retribuindo ao seu criador o orgulho de ser o diretor do melhor rally do mundo, e logo por 5 vezes. O Renault 8 Gordini, que Carpinteiro Albino conduz à vitória na primeira edição do Rally de Portugal, marca o êxito desportivo de uma prova onde todos os construtores de automóveis querem correr, acelerando muitas vezes para além dos limites humanos. É com enorme entusiasmo do público português que a prova conquista muito do seu fascínio ao longo das lendárias classificativas de terra no norte do país. O final da década de 60 é de forte expansão para a transportadora aérea portuguesa. Compra novas aeronaves, explora novas rotas, marcando presença nas principais cidades europeias. Para reforçar a imagem da companhia aérea de bandeira portuguesa no estrangeiro, surge a ideia de transformar o rally destinado só a funcionários da TAP no primeiro Rally Internacional de Portugal. O campeão nacional de rallies, César Torres, é convidado a organizar e dirigir a primeira edição. Era um homem muito ativo e muito atento a todos os pormenores, porque realmente não é só organizar o rally, embora isso fosse fundamental, e aí o papel da mulher, da Teresa, eu acho que deve também ser devidamente posto em destaque, porque é sempre silenciosa e mais nos bastidores ela teve um papel muito relevante ao longo dos anos. Fomos a Monte Carlo, vimos a organização de Monte Carlo, vimos a organização em Inglaterra, como era. O Rally TAP, quando ele nasceu feito para uma imagem que eu pessoalmente não era um grande entusiasta, que era das partidas de várias cidades, onde se faziam muitos quilómetros para nada, e que foi feito assim na sequência das ideias que a própria companhia tinha e que naturalmente era preciso respeitar. Do ponto de vista de estrutura técnica e de itinerário, a partir da concentração, aí tive sempre uma grande liberdade de ação. Aliás, julgo que não se pode conceber que um itinerário seja marcado por ideias que não sejam a da pessoa que é a primeira responsável por uma organização. As partidas são distribuídas pelas cidades da Europa, onde a TAP está representada por uma delegação: Lisboa, Porto, Londres, Paris, Madrid, Munique, Amsterdão, Copenhague e Frankfurt. San Sebastián é a cidade escolhida para a concentração dos participantes e é na capital do País Basco que terá início a primeira etapa do Rally português.
Miguel Oliveira faz parte das 53 equipas que iniciou o TAP e logo no itinerário de ligação o seu Mini apresenta problemas mecânicos, obrigando o piloto nortenho a bater à porta do carro-oficina da Morris. E eles foram muito simpáticos, mas disseram, sim senhor, nós ajudámos, mas primeiro estão os nossos 3 pilotos. Quando se estiver acabado, então temos muito gosto em vos ajudar. Nós ficámos à espera e passou-se praticamente a noite toda. Portanto, não dormimos essa noite. Lá soldaram os escapes, os coletores, e depois lá viemos para Portugal. São 4 dias de competição em que os concorrentes irão percorrer 2.332 quilómetros. As estradas escolhidas são desde a primeira edição a grande preocupação de César Torres. Ao longo de várias edições da prova e com a colaboração preciosa de um companheiro de ralis, seleciona entre outras as estradas de Sintra, Monte Junto, Caramulo, Lousã e Arganil, troços que se tornariam lendários. Interessava que o rally fosse duro. E duro quer dizer que não chegassem muitos gajos ao fim. Os ralis em Portugal eram ralis duros. E as provas duravam a noite inteira, eram ralis duros com muitos quilómetros. Por conseguinte, fazer um rally aqui tinha de ter bastantes provas classificativas e tinha de seguir mais ou menos o mesmo número que estava estabelecido no calendário para os ralis internacionais. Nós não sabíamos preparar os carros para isso. Eu hoje, quando vejo fotografias de carros daquela época a participarem, ponho as mãos nas cabeças. As suspensões, tudo aquilo era de um país que vivia neste cantinho e que não sabia preparar os carros. Ali na Serra da Freita, que passava por Amarante, por vários outros sítios, em que normalmente ficávamos sem gasolina e sem travões, que é uma coisa chata. Não dá para travar o carro com motor. Para Miguel Oliveira, que tinha comprado o Morris Cooper para ter o prazer de o conduzir no TAP, chega a hora de trocar de lugar com o seu copiloto, Miguel Bragança. O homem não percebia nada de relógios. Nada. E eu disse, não pode ser, tu não percebes nada disto. Olha, peraí, anda para aqui. E eu vou para aí. Quer dizer, sacrifiquei à eficiência o plano inicial. E a partir daí fui pendura até ao fim do rally, claro, e fui pendura até ao fim da Diabolique. A primeira edição do TAP não é só uma grande concentração turística. César Torres, ao montar mais de 160 postos de controlo, faz com que a prova tenha interesse desportivo para os pilotos. Esse rally 67 tinha uma particularidade. É que tinha os controlos, isto para o público em geral talvez não seja muito claro, com muito pouco espaço entre eles. Isto é, nós tínhamos que parar para controlar e não havia desconto de tempo, de maneira que a média ia-se acumulando, cada vez era maior. Até ali era 60, continuava a 60, mas como nós paramos para controlar, passava a 68 ou a 70 e realmente era uma correria infernal. Não é? E o César Torres roubavam-nos quilómetros. Como nós não podíamos ultrapassar uma determinada média, porque as autoridades não deixavam, eles, em vez de dizer que a distância entre os quilómetros era de 5, não era 5, era 7 ou 8. Automaticamente adoravam a média. E nós tínhamos que ir ali de freio nos dentes para cumprir aquilo. A classificação geral do rally decidia-se em estradas abertas ao público e cumprindo a média do Código da Estrada. Exigente e rigoroso, César Torres introduz a prova especial de classificação, dando ao muito público presente no estádio do Lima, na cidade do Porto, a oportunidade de verem os pilotos acelerarem as suas máquinas ao longo de 5 voltas. António Peixinho, terceiro classificado ao volante de um Ford, inicia o ataque aos lugares da frente. Só interessa ser o mais rápido, sem limitações de velocidade e sem problemas com as autoridades. Mas o jovem Jean-Pierre Nicolas, no seu Renault 8 Gordini, não dá quaisquer hipóteses. O piloto francês aproveita para pôr em pista os 103 cavalos de um carro com motor traseiro.
Viatura fácil de reconhecer, azul, a cor francesa de corridas, com 2 riscas brancas no capô, tejadilho e traseira, é vista também na especial do estádio de Alvalade. O piloto nortenho Miguel Oliveira tenta a sua sorte, mas não vai além do 5º lugar. Miguel Correia bem acelera, seria desclassificado por excesso de penalização. Francisco Ramonzinho, no monobloco inglês, iniciou a sua prova. O primeiro lugar ainda pode ser conquistado. Os pilotos portugueses, todos ao volante do Mini Cooper, carro ícone da indústria automóvel britânica. O carro era barato na compra, era barato na preparação e podia fazer ralis com sucesso e andar no dia-a-dia das necessidades pessoais de cada um. Eu lembro-me que todos os dias eu saía de manhã de casa atrasado para a Escola Superior de Belas Artes, onde estava a estudar arquitetura, e descia a Avenida Liberdade rapidissimamente, não quer dizer que velocidade, mas também não havia trânsito quase nenhum, e subia depois do carro, a Rua Carrete, com derrapagens controladas, e parava o carro com o travão de mão e um peão junto à porta da Escola de Belas Artes. António Peixinho, no enorme Ford Cortina, acelera para recuperar o atraso que tem para o comandante da prova, Jean-Pierre Nicolas. O Gordini número 34 está entregue ao piloto alentejano Carpinteiro Albino. Condução tranquila, poupa o seu carro a grandes esforços, mas mesmo assim mantém as aspirações a um lugar no pódio. A noite nas estradas sinuosas da Serra de Sintra são o último grande obstáculo para os sobreviventes do primeiro Rally TAP. Claro que exigia fisicamente, porque até quando começavam provas, às vezes às 7 da tarde, para acabarem às 9 ou 10 da manhã, claro que era uma noite toda, sempre a guiarem, mas são aquelas histórias que eu sei, atenção que eu não sou dessa época, não é? Eu sei tudo pelo meu pai, por tudo o que ele me contou, exigiam aí fisicamente, e era diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, repare, fazem provas quase com horário de escritório, não é? Começam às 9 da manhã e acabam às 5 da tarde. No último posto de controle, junto aos Jardins do Estoril, o amanhecer revela a ausência dos primeiros classificados. O enorme desgaste a que os carros foram submetidos tinha forçado a desistência de Nicolas e Ramonzinho. A válvula da pressão do óleo bloqueou-se. Isto aconteceu na pista de ciclismo do estado de Alvalade, onde tinha acabado de ser feita uma especial para o público ver. E depois tinha aqui para a zona de Sintra, que eu conhecia bem, e tinha à minha frente o Jean-Pierre Nicolas com a embreagem a patinar, que ia desistir de certeza, mas eu desisti antes dele. Aproveitando os azares ou os excessos cometidos pelos seus adversários e feitas as contas às penalizações, surge Carpinteiro Albino como o grande vencedor da primeira edição internacional do Rally TAP. Ganhava quem penalizasse menos. E o meu pai penalizou perto de 15 mil pontos no Rally de Portugal que ganhou. Não estamos a falar de poucos pontos, é muitos segundos. Fiquei atrás do Carpinteiro Albino porque eu tive um azar brutal. Eu corri num Lotus Cortina, e o acelerador era como se fosse de moto, era de cabo. O acelerador saiu e nós perdemos imenso tempo a arranjar o acelerador porque não teríamos ficado em primeiro lugar e não em segundo. Isso não tira de maneira nenhuma o mérito ao Carpinteiro Albino. O meu pai dizia sempre é que mesmo, e sempre disse isso toda a sua vida, é que para além de ser rápido é preciso respeitar a mecânica e é preciso compreender que o carro não aguenta tudo. É preciso poupar para se conseguir chegar ao final. Era um compromisso entre a rapidez e o manter a máquina em condições de andar. E isso não só mecanicamente, como em termos de abastecimento, de gasolina, a substituição de placas de travão, o cuidado com a máquina marcou pontos.
O sucesso da primeira edição do TAP não faz adormecer César Torres. O diretor da prova internacional continua a percorrer as estradas portuguesas através da participação nos vários ralis que se vão realizando no nosso país. As pacatas vilas de Portugal, mesmo durante a noite, animam-se e muitos sentem a curiosidade em ver aqueles malucos de 4 rodas. É a combustão destes dois fatores, estrada e público aditivados ao estabelecimento de contactos com os elementos das organizações das provas locais, que o diretor do TAP cria a fórmula de sucesso para o Rally Internacional de Portugal. Teve a arte de reunir um grupo de colaboradores fixos para montar o Rally. Portanto, todos eles apaixonados pelos automóveis, todos eles apaixonados pela competição automóvel. Sim, porque aqui no Norte havia vários clubes, organizadores. Eu fazia parte de um, que era o Académico. Eu fazia parte da secção motorizada do Académico. E foi com esses conhecimentos que acabámos por congregar e dar a qualidade que demos ao Rally de Portugal, sempre. Não seria possível esse sucesso se não fosse toda a ajuda que nós recebemos dos clubes portugueses com secção automóvel, todos eles dispostos a colaborarem nesta organização, por bem se pode dizer que este Rally é uma organização de todos os clubes portugueses. Ousado e inovador, o diretor do TAP espalha convites pela Europa. Atrai os pilotos, distribuindo 100 litros de combustível a todos os inscritos. As viagens e as despesas de hotel serão por conta da organização, caso cheguem ao fim do Rally. E tenho aqui que realçar que sua esposa, Teresa Torres, foi, para mim, considera uma autêntica embaixatriz do nosso país, da forma como sempre ao lado dele tratou e promoveu o Rally. Eu penso que fui sempre o braço direito do Rally. Aliás, eu considero o Rally o meu primeiro filho. No Rally de 1968 mantém-se a prova de perseguição e é à luz do dia que os amantes do desporto automóvel podem ver os carros acelerar sem limitações ao cumprimento de médias de velocidade. São 190 equipas inscritas nesta segunda edição, recorde que se mantém até aos dias de hoje. Esse Rally, eu fiz o controle de uma ponte ali próximo da Serra da Estrela. E antes da ponte era em terra a estrada. E estava normal, a estrada estava completamente normal. Simplesmente, após a passagem dos concorrentes, ficaram 2 balas. António Peixinho, agora ao volante do pequeno Mini, inicia a prova especial de classificação na pista cinzenta de Alvalade. No final do Rally, ficaria no degrau mais baixo do pódio. O espetáculo parece agradar ao público que vê duelos impossíveis de acontecer em estrada. A batalha dos 2 Porsches, pilotados pelos suecos Simonsen e Larsen. Ao volante do Lancia Fulvia, número 32, Tony Fall acelera e foge para a vitória. São 22 os resistentes que chegam aos Jardins do Estoril e 9 não são classificados por excesso de penalização. A dureza do Rally português é já uma imagem de marca. O Rally termina com a prova obrigatória de slalom sem efeitos na classificação geral. É o último contacto do público com os seus ídolos, que demonstram a sua perícia. Os 13 pilotos sobreviventes fazem as delícias dos adeptos do desporto automóvel presentes em grande número nos Jardins do Estoril. Com o êxito desportivo do Rally Internacional, cresce o interesse pelos rallies em Portugal. Tony Fall, ao volante de um Lancia Fulvia, é o grande vencedor da segunda edição da prova portuguesa, seguido pelo sempre virtuoso Hopkirk. No último lugar do pódio aparece o primeiro português, António Peixinho, logo seguido de Francisco Romãozinho, ambos ao volante de um Mini Cooper S. Em grande forma está o campeão nacional de rallies Francisco Romãozinho. Troca o pequeno carro inglês pelo boca de sapo francês e, debaixo de condições meteorológicas rigorosas, é o único sobrevivente da volta a Portugal em automóvel de 1969. Então eu fiz 2 etapas sozinho. Uma de Vila Real de Trás-os-Montes até Lisboa, passando por Araganil e todas as zonas florestais do país, com controles que estavam lá só para mim.
e essa etapa terminava no Estoril e depois, passadas umas horas, havia outra etapa, que era Estoril, passando pela zona de Sintra, também era só eu. E a própria fábrica da Citroën, logo de seguida, fez-me imensos elogios e convidou-me para guiar um carro de fábrica no Rally de Portugal. Ao início da última noite e no final do troço da Cabreira, Tony Fall está na frente, mas o seu Lancia Fulvia apresenta-se em muito mau estado e a necessitar de assistência. A presença do intenso nevoeiro leva a organização a anular os postos de controlo, mas é apenas aos primeiros raios de luz na chegada a Lausanne que o piloto inglês é de novo visto. Ele passou, nessa altura, com um carro impecável e não amarrotado como ficou no final da Cabreira. E depois regressa à prova para fazer o último troço com o carro amarrotado. Portanto, ele fez a noite com um carro diferente. Na chegada às arcadas do Estoril, as dificuldades passadas pelos pilotos são bem visíveis no BMW 2002 de Couto Fragoso. O caso Fall deixa de o ser quando o inglês infringe as regras internacionais ao apresentar-se com um pendura no último posto de controlo. A reação de quem dirige o rally não tarda. Como qualquer organizador internacional teria reagido, com força, embora fosse uma pessoa, um estrangeiro que ganhasse com prestígio, que tinha ganho no ano anterior. As regras são regras para todos e o César era implacável nisso. E provavelmente, não há certezas, estou se calhar a especular, mas foi melhor entrar uma senhora no carro e entrar no último controle, que não podia ser, e por isso vir uma desclassificação de que provavelmente irmos ao fundo da questão e ser porque a viatura foi trocada a algures durante o decorrer da prova. Perfeitamente, o Tony Fall desrespeitou um artigo do regulamento que diz claramente que em todo o percurso do rally não pode haver um terceiro ocupante a bordo, exceto para o transporte de um ferido. Desclassificado, o inglês evita um humilhante castigo da FIA. A organização declara então que Francisco Romãozinho é o grande vencedor do terceiro Rally Internacional de Portugal. Natural de Castelo Branco, Romãozinho é o primeiro piloto português ao volante de um carro de fábrica. Que é melhor correr por uma fábrica do que correr em privado, porque não há preocupações de equipamentos, nem de assistências, nem de veículos. Eu, aliás, penso que só há, se a memória não me atrasou, só há um Citroën que eu conduzi mais que uma vez. Apesar da polémica desclassificação do piloto inglês, o rigor de César Torres conquista o respeito do mundo dos ralis e vê o seu esforço premiado com a entrada da prova portuguesa no Campeonato da Europa. As críticas quanto à sua dureza não abalam a forte convicção do diretor da prova. Ficou amplamente demonstrado ano passado que o número de concorrentes ao final não é apenas uma questão da dureza do traçado, mas sim, sobretudo, uma questão da categoria dos pilotos que estão inscritos no Rally. O TAP, com apenas 3 anos de existência, é integrado no Europeu de Rallys e tem agora a participação dos pilotos mais famosos, tais como Valgar, Andersen, Munari, Lampinen, Nicolás e Fall. Os pilotos portugueses, que corriam antes por puro divertimento, têm agora uma prova para demonstrarem as suas qualidades. Isso significa que se pontua para qualquer coisa, que não se está a jogar a feijões. Uma prova no Campeonato da Europa significa que há a possibilidade de competir cá e lá fora. Quem quiser e quem tiver mais para isso. Não é que tenha mudado muito o panorama nacional, mas mudou o nível de ambição dos portugueses. O TAP de 1971 mantém as várias partidas das principais capitais europeias, obrigando os pilotos a percorrer os itinerários internacionais até à cidade de concentração, que será pela primeira vez em Portugal. Essa concentração se vai efetuar em Ofir, não sem que antes os concorrentes se concentrem todos em Bragança.
por onde os itinerários portugueses se dirigem depois de passar pelo Algarve, e onde se encontram com os itinerários estrangeiros que utilizarão essa fronteira pouco conhecida do público em geral, e que nós julgamos estar assim a contribuir para a divulgação do turismo no norte do país. Eu veio à Alemanha no logo 71, por aí, para eu convidar aqueles que eu achava que fossem os jornalistas de expressão alemã importantes para virem a Portugal. Portanto, tudo aquilo era bem organizado, havia já uma certa... Era o início do turismo de Portugal, eu diria, não é? O início da década de 70 é marcado pelos indícios de que a FIA, a Federação Internacional do Automóvel, iria criar pela primeira vez o Campeonato do Mundo de Rallys. A prova portuguesa prepara-se para o Mundial, criando mais troços cronometrados, disputados em estradas fechadas, influenciando já a classificação geral. Os adeptos vibram com os saltos, aqueles voos rasantes e até com aqueles que têm grandes dificuldades em perceber os limites da estrada. O Rally de Portugal era um rally. Os ingleses têm uma expressão perfeita que é demanding, que exigia muito do piloto, exigia muito do copiloto, exigia muito do navegador, exigia muito da organização, do pôr no terreno as assistências. Portanto, era um rally diferente e era um rally bonito, era um rally simpático, era um rally onde as pessoas gostavam na realidade de rallies. A prova, que continua a ser disputada maioritariamente à noite, tem mais troços de dia, onde é agora possível ver as grandes dificuldades em manter os carros na estrada. No norte do país, os primeiros dias de outubro apresentam-se brilhantes e quentes. As estradas florestais põem à prova a condução e a mecânica dos carros que por ali se aventuram a passar. O Alpine Renault de Nicolas adapta-se com perfeição às dificuldades, mas o finlandês Lapinen, ao volante do Lancia, não dá tréguas ao piloto francês. Francisco Romãozinho, ao volante do Citroën DS, o popular Boca de Sapo, tenta intrometer-se na luta pelo primeiro lugar. Nas ruas do Estoril é finalmente visto o Alpine do vencedor. Depois de ter estado a poucos quilómetros de vencer a primeira edição do TAP, Jean-Pierre Nicolas registra o seu nome na lista dos vencedores. O sucesso desportivo de mais um rally fortalece a posição de César Torres. É agora uma voz escutada nos organismos internacionais e a sua nomeação para a Comissão Internacional de Rallys não surpreende ninguém. Ele mexia-se bem, como se costuma dizer, quer nas áreas diretamente ligadas ao desporto automóvel, quer num universo mais vasto, em que todo este tipo de grandes iniciativas têm de estar envolvidos para poder correr bem, não? Está já proposto para 1973, quando do início do Campeonato do Mundo de Rallys, a sua integração, e até temos a certeza de que ele está oficializado, uma vez que, como sabes, eu sou membro da Subcomissão de Rallys da Federação Internacional e assisti a essa aprovação, e por consequência temos a certeza, em 72 mantém-se tudo, que é um ano de transição, mas em 73 estaremos no Campeonato do Mundo de Rallys. É o reconhecimento por parte da FIA de uma prova que soube evoluir e que se apresenta como uma das mais modernas. Vanguardista, César Torres percebe que no futuro as provas especiais de classificação é que terão um interesse desportivo para os adeptos e para os construtores de automóveis. Este rally é mais difícil do que as duas edições anteriores e menos difícil do que a edição de há 3 anos, quando eu ganhei. E a diferença estará, sobretudo, no que respeita àqueles pilotos que não irão para ganhar, pois neste caso já não terão o problema de ficarem ou não dentro da tolerância, porque a tolerância é mais que suficiente. Pela última vez são utilizados os itinerários internacionais. As provas especiais de classificação, ainda em maior número no TAP de 72, são agora fundamentais para uma boa classificação. E as condições duras da prova portuguesa não abrandam. Muito dificilmente a vitória não será de um dos pilotos profissionais das equipas de fábrica. 5 meses depois de Warren Bolt ter celebrado o triunfo na 6ª edição, o Rally Internacional está de novo na estrada. A entrada no Mundial de Rallys faz antecipar a data de outubro, passa agora para março, e é a 3ª prova depois de Monte Carlo e da Suécia.
A prova de nível mundial arrasta pilotos, navegadores, mecânicos, que antes da prova e durante alguns dias vivem e convivem em aldeias e vilas que despertam com o roncar dos motores. Até em termos políticos, isto até pode parecer impossível, mas é verdade, porque Portugal foi forçado a abrir portas a gente muito mais cosmopolita. A bem dizer, a gente cosmopolita. A verdadeiros democratas, e de repente está a falar-se de política, a cruzar conversas em inglês e italiano com português, a traduzir para o camponês português e para a mulher dele e para os filhos que estão ali a olhar para os senhores estrangeiros com aqueles fatos malucos. Os portugueses deitam-se na berma da estrada para ver os carros voar. Mas se uns correm todos os riscos, outros tentam estar protegidos para todas as eventualidades. De regresso a Portugal, a Alpine Renault domina o primeiro etapa incluído no Mundial de Rallys. Primeiro por Bernard Darniche e depois por Jean-Luc Terrier, que se impõe ao companheiro de equipa Jean-Pierre Nicolas. As emoções levadas ao rubro em nada se comparam quando as tropas egípcias e sírias decidem atacar Israel. No dia do feriado judaico Yom Kippur, 6 de outubro de 1973, rebenta a Guerra de Outubro, como é registada na história do Médio Oriente. Os ataques sucedem-se, as refinarias e os campos petrolíferos são bombardeados, originando uma escassez de petróleo no mercado. Com a escalada dos preços, o governo português decreta a suspensão das provas automobilísticas nacionais, provocando a forte contestação de César Torres, o pai do Rally Internacional de Portugal. O automobilismo desportivo é uma fonte de promoção turística fantástica. Eu não me recordo de outra modalidade que consiga ter entre nós, por exemplo, 100 concorrentes estrangeiros, como é o caso de uma competição do desporto automóvel, de outra modalidade que consiga ter entre nós 70 jornalistas procedentes das mais diferentes e longínquas paragens, 5 companhias de televisão, como por exemplo temos tido nos últimos anos no Rally TAP. Tudo isto somado, tudo isto projetado no estrangeiro, é evidente que advém daí uma extraordinária vantagem para o turismo. A autorização governamental só é dada com a garantia de que o Estado português não seria o único fornecedor de gasolina para o Rally. Quando a Federação Internacional, reconhecendo os méritos do Rally TAP, e esse terá sido para o automobilismo português o melhor galardão de sempre, concedeu a dotação de gasolina que permite a realização da prova, pois tudo se facilitou. Facilitou, mas não acabaram os problemas. Não acabaram os problemas porque havia muitos outros, até de ordem económica, para resolver, em que mais uma vez foi necessário encontrar o extraordinário apoio das entidades oficiais para que a prova de 1974, com gasolina vinda da Venezuela, mas com toda a boa vontade das entidades oficiais portuguesas, seja um facto. Conseguiu arranjar uma solução política para um problema que existia de facto e, portanto, o que é verdade é que o Rally foi para a estrada numa versão mais curta do que era habitual. Foi um Rally extremamente trabalhoso, porque tínhamos que arranjar senhas de abastecimento e postos para abastecimento, de onde quase que foram montadas duas estruturas, era uma para comissários e outra para abastecimento. O Rally de Portugal é a primeira prova do Mundial de Rallys depois da crise do petróleo ter originado o cancelamento das duas primeiras provas do Campeonato do Mundo. O TAP tem uma única partida, consequência da eliminação das etapas de concentração. Fica mais compacto e desgastante, obrigando os pilotos a conduzir as 48 horas dos 2 dias de prova. A Fiat apresenta-se com a mais forte equipa de sempre. Ao volante dos 124 A-Bar estão Rafael Pinto, Alcide Paganelli, Sérgio Barbásio, acompanhados de um estreante nas estradas nacionais e sempre em máximo ataque, característica que tanto apaixonou os portugueses, Marco Allen. Lembro-me bem do Rally de 64. No troço de ligação, penso que o da Póvoa, logo a seguir ao Porto, ia mais depressa do que todos. E a razão era de que havia muito nevoeiro. We will faster than anybody in road section. You know it, Rocky. Na edição de 74, o finlandês inicia uma longa e lendária etapa no Rally de Portugal. Destemido, virtuoso ao volante, conduz sempre de prega fundo.
Quando eu vim em Portugal em 1964, era a primeira vez que pilotava o Fiat 124 Spider. E era importante para mim começar muito bem. Mas o meu maior problema era que, enquanto nos outros rallies eu tinha tomado notas com o meu navegador Kiwi Maki, em Portugal, pela primeira vez, nós não tínhamos tirado qualquer tipo de informação. Não sabia como cortar uma curva. O que aconteceria a seguir uma curva? Quantos metros é que eu tinha que acelerar? O Rally de 64 era um grande segredo para mim. Era guiar como se via. À luz do dia, confirma-se o domínio da Fiat. Os pilotos da esquadra italiana continuam a dar espetáculo a cada passagem. O jovem Alan confirma a terceira posição e inicia a sua longa ligação à marca de Turim. Depois de Portugal e com a conquista da terceira posição, eu comecei a sentir que a Fiat seria a minha companheira durante muitos anos. A resistência dos carros é posta à prova e só aqueles que vêm do país do sol nascente é que suportam as florestais portuguesas, mas sem andamento para os Fiats. Tony Fall, vencedor de 68, desclassificado em 69 quando chegou novamente em primeiro, força o seu Opel até ao limite. Esforço e inglória, a suspensão não suporta tantos saltos e o piloto inglês fica pelo caminho. O português Américo Nunes, presente desde a primeira edição da prova, sempre fiel ao Porsche 911, proporciona momentos de rara beleza. O espetáculo dado pelas máquinas não deixa ninguém indiferente. No Estoril é possível ver o Fiat vermelho número 2 de Rafael Pinto, vencedor da prova. O cansaço de mais de 2.000 quilómetros percorridos em 2 dias não impede de se comportar como um autêntico cavalheiro este piloto italiano que comanda o último rally com o patrocínio da TAP, da primeira à última classificativa. A Companhia Portuguesa de Aviação retira-se do Rally de Portugal. A organização passa a ter um único responsável, o Automóvel Clube de Portugal. O diretor da prova reage de imediato, encontra no Instituto do Vinho do Porto um novo parceiro. Se mostrou que era fácil encontrar um segundo sponsor, quando o primeiro teve dificuldades. Mostrou que era fácil encontrar e para nós foi uma agradável surpresa trabalhar com o Instituto do Vinho do Porto. E também calhou bem internacionalmente, promovemos uma marca, já tínhamos promovido a TAP, promover o Vinho do Porto, foi bom. Um mês depois da vitória de Rafael Pinto, Portugal é invadido pelos cravos. A instabilidade política percorre o país de norte a sul e o Automóvel Clube de Portugal, presente desde a primeira edição do Rally português, ressente-se quando a direção apresenta a sua demissão. César Torres, membro da Comissão Desportiva do ACP e sempre com a missão de defender o seu rally, encontra um aliado de peso para liderar a lista B nas eleições aos órgãos sociais do Automóvel Clube de Portugal. Para o ACP era muito importante ter o rally. O ACP não é um clube apenas desportivo, mas tem uma componente do lado desportivo que eu julgo que na altura era importante e continua a ser, e por isso ter o rally fazia parte do nosso programa, digamos, do nosso programa de governo da instituição, e houve sempre da minha parte e de toda a direção, um enorme apoio. O César era a pessoa indicada para isso, era um grande entusiasta. Aliás, em termos de Automóvel Clube Portugal em geral, eu acho que o Automóvel Clube lhe deve muitíssimo. Com a nova direção eleita, o ACP passa a assegurar em exclusiva a organização do rally, mantendo-se até aos dias de hoje. O primeiro obstáculo é contornado quando a prova é adiada para julho. Vive-se o verão quente. A imprensa estrangeira relata a insegurança que se vive em Portugal. Mas os mais de 90 inscritos e os 73 que alinham à partida, com representações oficiais da Fiat, Opel, Toyota e BMW, superam as melhores expectativas, confirmando o também enorme prestígio internacional. Em pleno verão, o calor e o pó são uma presença constante e, previsivelmente, as estradas apresentam-se ainda mais duras do que é habitual.
Marco Allen, de novo nas estradas portuguesas, inicia uma série de vitórias no Rally de Portugal, vinho do Porto, por 5 vezes chega na frente de todos os adversários. Na 9ª edição do Rally, a batalha entre os 2 pilotos da Fiat é ganha pelo mais jovem. Allen conquista a primeira vitória no Mundial de Rallys, ganhando confiança para uma carreira em que só faltou o título de campeão do mundo. Muito honestamente eu digo-lhe, a minha primeira vitória no Fiat 124 serviu para eu perceber que, sendo um jovem piloto, tinha potencial para ganhar outros rallies, que tinha aberto a estrada para outros êxitos. Por isso eu terei sempre uma boa recordação de Portugal. É mesmo o meu país favorito. Allen está na estrada e a acelerar para se tornar na segunda lenda do Rally de Portugal, logo a seguir a César Torres, que o finlandês voador carinhosamente trata por Grande Papá. César Torres era um rally em pessoa, com um forte caráter que eu conheci ao longo de muitos anos. Tinha boas relações com todos, umas vezes era duro, outras eram diplomata. E foi com César que o Rally de Portugal atingiu o sucesso internacional. E tenho boas memórias dele. O reconhecimento não fica só pelos pilotos. No final de 1976, a Associação Mundial de Construtores distingue o Rally Internacional de Portugal como o melhor rally do mundo. Aliás, foi um prémio que ganhámos 5 vezes. Nós fomos 5 vezes o melhor rally do mundo, quer dizer, era... De facto, Portugal, aqui neste cantinho, em que os pilotos tinham de fazer imensos quilómetros para cá chegar, conseguiu ter uma prova que foi por 5 vezes a melhor do mundo, diz tudo. Fenómeno de grande popularidade, a prova portuguesa representa o sucesso desportivo do Mundial de Rallys. Cada vez mais potentes, mais rápidos, os últimos modelos das principais marcas de automóveis estão presentes no Rally Internacional de Portugal. A competição sempre foi e continuará a ser uma parte muito importante do nosso negócio. Nós entendemos a competição como parte integrante do negócio automóvel na Ford. E é o laboratório onde se desenvolvem muitas das tecnologias que depois levamos para os veículos de produção, que os nossos clientes compram no dia-a-dia. Com mais um dia de prova, os muitos quilómetros para percorrer em estradas duras põem à prova o relacionamento dos pilotos com o diretor da prova, que não abdica das suas ideias. Eu disse ao César, eu estou muito cansado, cancela esta etapa, mas ele disse, são 6 etapas e são para se correr, não anulo nenhuma. As provas especiais de classificação são agora determinantes para uma boa classificação. Existem locais a abarrotar de gente e os excessos acontecem. Quando eu comecei a fazer rallies, digamos, para já havia a ideia de que havia um perdão-me, que havia um São Rally, havia uma santidade, havia uma personalidade assim com um caráter etéreo que garantia a segurança de toda a gente envolvida. E durante muitos anos não aconteceu azar nenhum, o que foi ótimo, e portanto o São Rally estava num pedestal e era adorado por toda a gente. Nas estradas terrenas, os filhos humanos de Cronos, deus do tempo, mais conhecidos por finlandeses voadores, pilotos lendários que contestam as leis da física, que devoram segundos a uma velocidade impensável e que sacrificam o carro para além dos limites da mecânica. Eu gostava da minha condução. Eu não era um artista, não era um professor, nem sequer era calculista. Eu só ouvia o meu coração. É verdade, se conduzisse mais devagar e com uma atitude mais profissional, eu teria de certeza vencido mais rallies. Mas a minha vida seria muito mais aborrecida. Simplesmente memorável, a edição do Vinho do Porto de 78 será para sempre recordada pela espetacular luta entre 2 finlandeses, Allen ao volante do Fiat 131 e Mikkola no Ford-Escort. Segundo a segundo, quilómetro atrás de quilómetro, 2 cometas de 4 rodas atravessam vales e serras, devoram cada metro da estrada. A vontade de ganhar é imensa e o tempo voa. E mais de 500 km depois, apenas 11 segundos separam os 2 pilotos. O último duelo, com 88 km, tem hora marcada para a meia-noite em estradas estreitas e sinuosas. A noite de Sintra promete ser louca e inesquecível.
Nós acelerávamos a fundo nesses 5 dias. Nesse rally, e quando chegámos a Sintra, Laudeto, que era o nosso chefe de equipa, mandou tirar tudo do carro. Só tínhamos as notas do Kivimaki. Corremos com o mínimo de gasolina. Nem tínhamos o pneu suplente. O carro estava vazio. Corremos todos os riscos. As pessoas vieram para a serra, parecia o grande prémio do Estoril. Andávamos às voltas, uma vez tinha 1 segundo, 2 segundos de vantagem sobre o Mícola. Foi um autêntico carrossel. No último posto de controlo no autódromo de Estoril, César Torres e a sua mulher Teresa aguardam pelo vencedor do rally. As escassas horas do amanhecer e só nos últimos 10.000 metros é que Alan bate finalmente Mícola. O grande espetáculo nas estradas de Sintra é, no entanto, pouco visível para quem não se desloca à serra. As enormes dificuldades de captação de imagens impedem uma melhor divulgação de uma prova que é pela 3ª vez considerada como a melhor do mundo. Imposições dos jornalistas não quererem que as provas se realizassem durante a noite, porque não era bom para as filmagens. Quer dizer, tivemos essas contingências todas e foi-se aceitando e foi-se modificando. O grande sucesso desportivo do rally só é ofuscado com as poucas imagens existentes dos carros vencedores. As manifestações exuberantes do público português e as imagens espetaculares de carros que tinham como limite a capacidade humana de os conduzir serão agora visíveis à entrada para a década de 80.